verdade. Porque ele tem ovelhas, mas ele tem aqui uma ovelha. Graça e paz, eu não posso perder nem um minuto que Claudinha já estabeleceu ali. Graças a Deus, e é melhor obedecer, né? Eu quero convidar as irmãs para abrirem a Bíblia no capítulo 2 do livro de Josué. Vamos falar de uma mulher daquela série de improváveis, não é? Mas quantas vezes você veio aqui se sentindo uma improvável, ou você já se sentiu uma improvável, porque eu já fui. Continuo sendo, dependendo só da misericórdia de Deus. Josué capítulo 2, onde está escrito assim: de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E, havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, ela foi ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor vosso Deus secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis amorreus, dos amorreus, Seom e Og, que estão além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Amém. Nós precisamos primeiro observar que todas as vezes que a Bíblia apresenta uma mulher, a palavra diz assim: uma mulher samaritana, uma mulher daquela região de Cananeia, uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Aqui é uma mulher prostituta. Primeiro lugar, Deus não fez a prostituta, Ele fez a mulher. Ela se tornou prostituta. Vamos falar um pouquinho sobre esta mulher, que de prostituta se torna a mulher a quem Deus deu a chave de entrada e de possessão de Israel, a terra prometida. Quando Deus prometeu a terra a Abraão, Ele diz: Abraão, anda esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque tudo que vês será teu e da tua descendência para sempre. Naquela hora Deus deu. Como que Deus resolveu que eles tomariam posse da terra? Deus já havia escolhido o seu método, e esse método incluía uma mulher. Deus, quando criou a mulher
para abrir portas. Não foi assim com Eva? Mas Eva abriu porta para o pecado. Não. Foi a escolha que Eva fez que abriu porta para o pecado. Porque Eva ouviu a voz de Deus, ouviu a voz do diabo e ela fez a escolha. Tinha ali a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, ela escolheu. Fez a escolha errada, mas não saiu do Éden expulsa sem a maior promessa do universo. Ela saiu de lá com a promessa. A promessa do Messias foi dada a uma mulher. Deus colocou o homem aqui, a mulher e o diabo, e disse: eu porém inimizade entre a tua descendência e o seu descendente, ele te ferirá o calcanhar, mas mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça. Eva saiu expulsa do jardim para o lado oriental. Deus diz para Adão: Adão, por tua causa, amaldiçoada é toda a terra. Mas Eva sai com a promessa do Messias. Tantos e tantos milhões de anos se passaram. E quando chega em Gálatas, primeiro século da era cristã, capítulo 4, versículo 4, nós lemos assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, prometido a Eva. Pronto. Deus tinha feito Eva para dar a ela essa promessa. Por quê? Porque a Bíblia diz que adorarão a besta todos aqueles cujo nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, a promessa foi dada a Eva. Raabe, a mulher, a Bíblia diz, uma mulher prostituta. O que acontecia nessa mulher? Primeiro de tudo, nós vemos que ela era uma mulher muito inteligente, mas devia ser uma mulher irrequieta. Ela tinha um ingrediente específico que de todas as mulheres de Canaã, de todas as mulheres de Jericó, esse ingrediente estava em Raabe, porque ela tinha um chamado especial. Ela não soube dirigir o ingrediente. Ela não soube. Acabou prostituta, mas a promessa que Deus fez a ela não vai mudar. Cuidado quando você toma caminho que não é o caminho de Deus, porque você vai pagar um preço, mas Deus não vai mudar. A promessa que Ele tem em você não vai mudar. Você vai ter que pagar um preço. Quem mandou andar fora? Quem mandou? Tem um ditado popular que diz: formiga quando quer se perder cria asa, mas Deus corta a asa e traz de volta. Raabe tinha um ingrediente. Numa época naquela época, essa mulher dá um chute na família. Quem hoje, que a sociedade está tão devastada por maus costumes, imoralidade sexual virou orgulho. Tem a passeada do orgulho gay, orgulho. Temos orgulho de tudo quanto é tipo de desculpa de safadeza. O homem perdeu a vergonha, a mulherada nem se fala. Hoje ninguém quer ter uma prostituta na família. Se você é casada, seu marido não vai querer que a sua amiga seja uma prostituta. Você não quer que seus filhos sejam amigos de uma prostituta por causa dos hábitos. Mas pensa naquela época, pense bem. Ela tomou esse caminho, se desviou da família, assumiu mulher braba.
desobedeceu os pais, não se preocupou se estava envergonhando a família, foi embora e progrediu no caminho da devassidão. Ela não se tornou apenas uma prostituta, ela era dona do prostíbulo. Era a casa de Raabe. Casa de Raabe, estava essa mulher lá, naquele posto. Ela era a manda-chuva do prostíbulo. O que essa mulher tinha que enfrentar? Você sabe um lugar onde entram só homens? E homens que vão atrás de alguma coisa que uma mulher não devia apresentar, mas era o trabalho dela. Sozinha, sem amigos, sem marido, sem filhos, ela aguentou. Foi ela que buscou, não foi Deus. Mas ela não sabia o que Deus tinha preparado para ela. Ela estava num lugar que era o point da época. Porque naquela época havia assim, o comércio era feito no lombo dos jumentos, nos barcos que vinham do Nilo ou do mar. Um homem comprava aqui e vendia lá, e comprava lá e vendia acolá. Então, esse era o comércio. A nação mais charmosa e mais poderosa da época era o Egito. Então, todos sabiam o que se passava no Egito. E sabiam também que o povo do Egito progredia e crescia porque eles tinham uma nação escravizada que trabalhava para eles de graça. Ora, então todos tinham inveja do Egito. O Egito representava para eles muito mais que os Estados Unidos representa para nós hoje. Então ninguém gostava. Mas também eles sabiam que esta nação que era escravizada no Egito tinha uma história, tipo um folclore. Eles diziam que eles tinham um Deus poderoso que ia tirá-los da escravidão. E que esse Deus ia tirá-los da escravidão do Egito e iria dar para eles Canaã. Então o povo de Canaã ria deles, porque onde já se viu Deus que vai tirar escravo e dar para eles a terra deles. Então eles eram tidos como um povo que cantava vantagem, coitadinhos. Além do mais, qual é o Deus que vai se importar com escravo? Deus que é Deus, é como Baal. Ele se importa com quem tem ouro, prata, riqueza para dar a ele. Que Deus desmoralizado é esse que vai se importar com escravo? Então isso era uma alucinação do povo hebreu. Raabe ficava lá no seu prostíbulo. Ali só chegavam os homens que eram cacheiros viajantes. Aqueles homens às vezes passavam 2, 3, 4 meses sem ver a família. Eles eram viajantes. E eles procuravam a casa da prostituta. E ali era um point onde não apenas sexo se fazia, mas eles conversavam. E eles conversavam sobre o que estava acontecendo, porque não haviam jornais, não havia outro tipo de comunicação. Então, as notícias eram trazidas de mocotomóvel. Era assim. Então, eles ouviam a notícia aqui, eles entregavam aqui. E quando chegava na casa de Raabe, era uma festa. Porque cada um dizia o que estava acontecendo onde passou. E Raabe, mulher. Uma mulher prostituta. Raabe, ó.
antenas ligadas às novidades. Ela não tinha marido para dizer para ela. Ela não tinha amigos para anunciar. Ela não tinha ninguém. Então, ela ouvia as notícias que chegavam através desses homens. Você pensou que ela estava a par do que se passava no mundo daquela época, porque vinham homens de todos os lugares e eles traziam as notícias. Um dia aparece um homem lá. Ei, vocês estão sabendo o que se está passando no Egito? O que é? Sabe aquele povinho lá, aquele povo meio doido? São escravos? Está acontecendo um negócio engraçado. Diz que apareceu um entre eles, que o Deus deles falou que vai estar na hora de tirá-los de lá. Diz que a coisa está começando a ficar séria. Parece que eles transformaram a água do Nilo em sangue. Morreram todos os peixes. E depois, diz que jogaram a vara no chão, virou uma serpente. Mas tem uma coisa pior. Desbarataram o poder da deusa Requete, a deusa Rã, e eles fizeram produzir rã. O pó da terra virou rã. Rã, e o faraó todo coberto de rã, teve que pedir a eles para orar ao Deus deles para tirar a rã. Eu ouvi, o outro diz, isso é invenção minha, não está escrito. Ouvi dizer alguma coisa assim, daqui a 2 semanas aparece outro. Está sabendo o que aconteceu no Egito? Raabe, já sei, é aquele povinho, mas você está por fora. O Egito não tem mais plantação. Por quê? Dizem que o Deus dos hebreus desbaratou o poder do Deus Tote e fez o Egito ficar debaixo dos gafanhotos. É mesmo? Não tem mais plantação. E o outro chega e diz, eu estou sabendo, encheu a terra de piolho. E assim, a Raabe ia recebendo as notícias da grandiosidade do Deus dos hebreus, que era pregado e trazido para ela. E os pregadores eram os prostitutos, eram os cacheiros viajantes. A notícia chegava na casa dela, olha que maravilha, isso é a expressão de um prostíbulo chamado planeta Terra. Porque este mundo todo, meus irmãos, é um grande cemitério. Porque todos nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Mas a notícia chegou a nós, através de pecadores como nós, mas redimidos no sangue de Jesus. É a expressão do prostíbulo da casa de Raabe. Raabe começou a prestar atenção. Mas então, esse Deus dos hebreus existe. Quer dizer que ele não está interessado no ouro nem na prata? Um Deus que se importa com o escravo, que não tem nada para dar? Um povo pobre? Que Deus esquisito. Que Deus diferente. Esse é um Deus possível. Está arrebentando com o Egito. Eita, esse Deus eu quero. Ela começou a admirar o poder do Deus dos hebreus. Daqui a pouco vem outro e diz, o Egito já não tem
agricultura, agora não tem rebanho. Veio uma praga. O Deus dos hebreus mandou uma praga sobre os animais. Morreu tudo. Ela disse: eita, toma, Egito, toma. É Deus bom, é Deus bom. Eu gosto de ti, poderoso. Vencer o Egito tem que ser muito bom. E os deuses do Egito. Chega outro e diz assim: o Deus dos hebreus apagou o Deus mais forte deles. Qual é? Osíris. Apagou o sol, cobriu o Egito de trevas espessas que o povo podia pegar. Foi, apagou o sol. Eu quero esse Deus para mim. Raabe agora ficava querendo saber das notícias. Ela esperava o homem que veio, trouxe alguma nova do Egito. E aí, o que é que Deus dos hebreus está fazendo? E, por fim, olha, Deus dos hebreus matou todos os primogênitos, de homens e de animais. A gente precisa abrir os olhos, porque esse Deus disse que vai trazer esse povo do Egito para tomar essa terra que é nossa. Raabe disse: opa, desde que eles venham com esse Deus, para mim está é bom. Não me importo de perder essa terra, mas eu quero esse Deus. Um Deus poderoso assim, eu quero. Esse povo aqui, tudo metido, que acha que é bom. Esses deusezinhos, porque tudo tinha desprezado Raabe, até que ela ouviu falar que Deus tinha aberto o Mar Vermelho para o povo passar. A notícia chegava para ela lá. E que dentro do mar onde Deus abriu, Deus desbaratou todo o exército do Egito. Sem agricultura, sem rebanhos, sem exército. Sem primogênito para se assentar no trono. E Deus vem trazendo o seu povo, e Raabe já está apaixonada por esse Deus. Já está querendo esse Deus. Como é que o coração de Raabe foi convertido dos Baalins para o Deus de Israel? Pela notícia que ela ouvia a respeito do poder desse Deus. Como é que você tem levado a notícia de Deus para as pessoas que não o conhecem? Você tem falado das maravilhas dele? Às vezes você está demorando porque você está pregando de princípio Jesus. Ora, as pessoas às vezes têm dificuldade. Então você tem que chamar a atenção de um pôr do sol. E falar desse pôr do sol. Quantas vezes o sol já se pôs na sua vida? Eu sei lá. Bom, fazer as contas. Porque ele se pôs, mas no outro dia ele nasceu. Sabe quem fez isso? Deus. Você já viu as ondas do mar? Você já viu uma árvore que você planta de uma semente e ela cresce e ela produz tantos frutos? Você já viu que poder? Isso não é um poder cósmico, isso é uma pessoa que ordenou. Comece a elogiar o poder, a dinâmica de Deus no que as pessoas podem ver. Foi isso que aconteceu com Raabe. Ela começou a admirar Deus. Eu costumo dizer o que meu pai dizia, que o cerne do amor é a admiração. Quanto mais você admira uma pessoa, mais você cresce no amor com aquela pessoa. Até lá vem o povo de Israel, dirigido pelo seu Deus,
arrebentaram com os dois maiores nomes que tinha em Canaã. Seom e Og, rei dos amorreus, reis de Baçã. E lá vem o povo para tomar o quê? Canaã. Porque Deus tinha prometido como que esse povo ia entrar em Jericó. De que jeito? Jericó estava cercado. Quando eles chegam em Sitim, o general Josué manda 2 espias, polícia secreta de Israel, entrar em Jericó, e a ordem que ele dá é: andai e observai a terra toda, e Jericó, a cidade fortificada. Jericó é uma palavra hebraica que significa lugares altos que cheiram mal, lugares altos apodrecidos, mas estavam dentro da terra da promessa. A Bíblia diz que esses 2 espias, esses 2 da polícia secreta, a Bíblia diz que eles entraram, olha aqui, foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Que espia é esse? Que responsabilidade é essa desses homens? Entram, em vez de observarem a cidade e Jericó, eles vão direitinho para a casa da prostituta. Que vergonha! Ainda bem que a Bíblia não dá o nome deles. Então não vamos falar mal. Eles entram. Só que Raabe já sabia que eles estavam por perto. E Raabe já estava louca pelo Deus de Israel. E por causa disso, ela admirava aquele povo. À medida que o povo foi progredindo, ela foi começando a amar Israel, ela foi começando a se identificar, porque esse Deus tinha tudo a ver com ela. Era o Deus dos desprezados, era o Deus dos pobres, era o Deus daqueles que ninguém queria. E ela queria esse Deus para ela de qualquer jeito. E agora que ela olhava para Israel, ela olhava com tanta admiração e tanto amor, quando esses 2 israelenses, israelitas, esses 2 hebreus, entram na casa dela, ela olhou para eles e viu a grande alegria do coração delas. Ela amou aqueles homens, ela viu o povo do Deus poderoso. Isso tudo era uma novidade para elas e ela abraçou. Mãe, Deus, quando fez a mulher, Ele colocou no ventre da mulher um berçário, mas Ele deu a ela um coração, um colo com 2 travesseiros. O homem não tem travesseiro no peito, graças a Deus. Mas nós temos 2. Podemos ter filhos gêmeos. Porque isso aqui é macio. Eu digo para minhas crianças lá no morro, sabe para que isso? Bota a cabeça aqui, filho. Isso daqui é grande assim, mas é propaganda enganosa. Não tem leite. Não tem mais nada. Isso aqui é macio. Só para você pousar a cabeça, vem cá. Toda mulher tem. É daqui desses 2 travesseiros que o sangue dela se transforma em alimento para o filho que acabou de nascer. Mulher é um mistério de Deus. Igreja é mistério de Deus. E a igreja de Jesus Cristo é representada na figura da mulher por tantas coisas. Quando Raabe, prostituta, solteira, solitária, desprezada, rejeitada, mulher, ela vê aqueles 2 espias, sabendo de tudo que estava preparado para eles, ela os admira, ela os vê sozinha, ela os aceita como filhos. Você vê o amor desta mulher se derramar.
quando ela expõe a vida dela para salvar a vida deles. O rei, Raabe era uma mulher conhecida. O rei de Jericó conhecia Raabe pelo nome. O rei mandou elas entregar. Mandou que ela entregasse. Ela mentiu. Ela mentiu. Ela ainda não estava totalmente convertida. Ela usou os meios que ela sabia usar. Porque uma mulher dona de um prostíbulo, ela deve ter armações que a cabeça da gente não vai. Mas ela tem a experiência dela. E ela disse, realmente estiveram aqui 2 homens, mas eles já se mandaram. Se vocês forem atrás deles, pelo caminho vocês vão encontrar, porque ela sabia que as portas iam fechar. Aí os homens do rei de Jericó foram atrás, as portas da cidade se fecharam, eles ficaram do lado de fora. Ela tinha escondido os espias, ela tinha protegido, ela tinha guardado dentro da casa dela. Isso é cuidado de mãe. É mãe que protege, é mãe que defende, é mãe que pensa nessas coisas. Ela mentiu, e quando ela mentiu, ela escolhe, ela publica aonde está o teu coração. A Bíblia diz, onde está o teu tesouro, lá está o teu coração. Então o coração dela não estava mais em Jericó, o coração dela já estava em Israel. Ela botou a cabeça na guilhotina para defender os irmãos de Israel. Ela se expôs. Assim que o povo do rei foi embora, ela procurou esses 2 homens. O que é que Josué mandou fazer? Ide e andai toda a terra e observai Jericó. Eles teriam que voltar dizendo qual era a situação, como estava o povo, o que estava acontecendo em Jericó. Era isso que o general Josué queria saber. Ela vai e diz para eles, olhe bem, bem sei que o Senhor, ela chama Deus de Senhor. Hoje para nós, esta palavra está um pouco, depois de muito uso, desgastado. Mas naquela época, só se chamava alguém de senhor quando ele era dono, quando ele era proprietário, quando ele tinha toda a autoridade sobre aquela pessoa, quando ele podia tudo. Quando ela diz isso, ela diz, bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Como que ela sabia? Agora, essa mulher entrou, enfim, no caminho que Deus tinha separado para ela, no propósito que Deus tinha separado para ela. Bem sei, isso fala de uma convicção profunda no coração, porque se alguém hoje quiser dizer para você que Jesus Cristo não ressuscitou, você grita, você pula, você faz qualquer coisa, porque existe uma convicção profunda. Ninguém vai lhe convencer de que Jesus não ressuscitou, porque existe um grito maior lá dentro. É isso que essa mulher tem. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Eu tenho certeza, eu tenho convicção, eu sei como, eu sei que o Senhor vos deu essa terra. E que o pavor que infundis caiu sobre nós. E que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido, ela ouviu, o que o Senhor
secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saís do Egito. E também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Sehon e Og, os quais destruístes. Sabemos. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração e em ninguém mais. Ela está dando a notícia do que está acontecendo. Em ninguém mais há ânimo por causa da vossa presença. Sabe por quê? Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus lá em cima nos céus e cá embaixo na terra. Essa mulher está dizendo para eles: não há outro Deus, só o Deus de vocês. Porque Ele é Deus nos céus e Deus na terra. Não há outro Deus nos céus, não há outro Deus na terra. Como é que você vê Raabe agora pregando sobre o Deus único, incomparável para os judeus? Numa época de total politeísmo, ela agora está pregando essa pregação dentro do prostíbulo, vindo da boca da dona do prostíbulo. Você vê o que Deus fez. Deus, nós sabemos sobre o que vai acontecer. Ela vai pedir a eles, antes de descer, ela pede para eles: olha, assim como eu usei de misericórdia para vocês, nós queremos lhe pedir, eu quero lhe pedir, agora pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai. E que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai, a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, tudo o que ele tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Olhe o que está no coração dessa mulher. Ela é a primeira em Canaã a ser convertida ao Deus de Israel, porque Deus havia separado Raabe antes de colocá-la no ventre, para ser a porta de entrada da promessa de Abraão. A promessa que Deus fez a Abraão incluía uma chave que Deus colocou na mão de Raabe. Nós vemos aqui que quando esses espias voltam, vocês veem que eles chegaram, entraram na casa da prostituta, ficaram escondidos, saem de lá para dar a notícia. Eles não viram nada, eles não andaram a cidade, mas eles voltam trazendo tudo que Josué precisava e queria, porque eles receberam prontos da mão de Raabe. Eles dizem no versículo 24 do capítulo 2, certamente o Senhor, olha as palavras de Raabe, nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Pegaram as palavras de Raabe e entregaram para Josué. Quem é que tinha a chave de entrada? Era Raabe. Deus havia dado a essa mulher. Vamos ver. Tantas coisas podemos aprender nesse personagem que depois entra na linhagem messiânica. Raabe passa a ser uma das ancestrais de Jesus Cristo. Jericó, Canaã, representa o mundo perdido na prostituição, perdido na solidão, na dor. Nós vemos uma mulher que tinha uma promessa de Deus tão grande, se perder pela prostituição.
pelo desavergonhamento e afrontar a família com uma casa de prostituição e ser conhecida, que vergonha para toda a família. Mas Deus tinha um chamado. E Deus não desiste. A Bíblia diz em Jó: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser mudado, frustrado. Os nossos planos, sim, os planos de Deus jamais serão frustrados. Agora, Deus não desistiu de Raabe. No meio dessa confusão, ela fica no lugar onde ela vai conhecer, ela vai ouvir das maravilhas do Deus de Israel. Ela vai ouvir das maravilhas do Deus de Israel. E agora, a promessa que Deus tinha nela se cumpre. Nós precisamos saber, todas nós, que quando Deus formou cada uma de nós no ventre da nossa mãe, Ele tem um propósito específico para cada um. Nós olhamos para o mundo, seguimos a impressão do que as pessoas dizem, ouvimos as reportagens a nosso respeito, nos impressionamos com isso e tomamos caminhos, às vezes de devassidão, e nos perdemos por aí. E nesses caminhos nós vamos enfrentar a solidão, a rejeição, a humilhação, e vamos passar por dores que não falamos com ninguém, porque dói, e não queremos parecer piores. Mas um dia, na solidão e na dor, Deus começa a pulsar o chamado dele dentro de nós. Porque o chamado dele não vai perder a força, o chamado dele não vai perder o poder. O propósito de Deus é sempre o mesmo. E aí, na dor, nós vamos nos render e entrar no caminho que Ele tinha para nós. Eu não sei de quantos caminhos você vem que você já andou. Eu não sei quanto tempo você perdeu por aí lutando para fazer a sua vontade. E você não queria nem saber qual era a vontade de você, a vontade de Deus. Mas nem por isso Deus deixou de ter uma vontade poderosa. Aleluia. Deus não deixou que você chegasse até o final do precipício. Ele puxou a linha da pipa na hora. A pipa estava doidinha voando no ar. E ele, antes que ela fosse cortada com a linha de Satanás, você perdesse a sua vida, ele diz: está na hora, vem. Ele foi pescar você. Você estava nadando no mar chamado mundo. Você estava soltinha, se achando maravilhosa. Chegou na hora, ele só fez assim: vem. E você veio, olha onde você está. Você acha que você veio aqui porque os nossos pensamentos prostitutos de inveja, de ira, de rejeição, o sofrimento que temos. Olha, Deus não nos rejeitou. Ele fez uma declaração de amor tão grande. Olha, Raabe, para nós não tem uma situação pior para uma mulher do que ela ser prostituta. Quando nós olhamos para o propósito que Deus tinha através de Raabe, e como Deus foi lá e cumpriu. Deus moveu céus e terra, mas Deus colocou Raabe na posição que Ele tinha escolhido para ela. E você, minha irmã? E você?
Eu não sei por quantos mares você andou. Eu não sei por onde você foi. Mas agora, vamos aprender com Raabe a perdoar. Você vê que na hora em que ela viu que todo Jericó ia pegar fogo, ela pediu por aqueles que a desprezaram, por aqueles que a rejeitaram, por aqueles que a deixaram só, por aqueles que cuspiam quando ela passava, por aqueles que se envergonhavam dele. Eu peço que vocês usem da mesma misericórdia para com a minha família. Eu peço que vocês conservem em vida a meu pai, que me jogou fora, a minha mãe, que virou as costas para mim, a meus irmãos e as minhas irmãs, que me deixaram só e que me rejeitaram, e a tudo que eles têm, que não seja tocado. Eles foram salvos do fogo que queimou Jericó por causa de um pedido de Raabe, exatamente a pessoa a quem eles mais desprezaram, a quem eles mais fizeram sofrer. Foi ela que se levantou como intercessora por eles. O nome dela está escrito na Bíblia, no Novo Testamento. O que eu quero pedir é que neste momento nós possamos abrir o nosso coração, dar uma olhada na nossa vida. O quão improváveis já fomos. Mas hoje nós estamos do outro lado do rio. Deus enviou o seu Filho e colocou dentro de nós a sua vida, o seu Espírito. E lá esse poder de Deus, essa luz vai brilhando cada vez mais. E nós podemos abrir a nossa boca para dizer: Pai, me dá o desejo de perdoar fulano, cicrano, beltrano. Eles me fizeram mal. Eles me humilharam, eles pisaram em mim. Eu quero receber de ti esse poder. Eu coloco o meu coração diante de ti para fazer a tua vontade. Raabe teve um coração aberto para Deus. Ela desejou o Deus poderoso. Assim que ela começou a ouvir falar das maravilhas de Deus. E você, que já ouviu muito mais, você já ouviu falar desse grande amor que se derrama numa cruz, dizendo: veja quanto eu te amo. Então é hora de pensarmos, de tão improváveis que éramos, Deus nos transformou em filhos de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém. Sua morte me